Curso preparatório Sigma Pi, aqui é o professor Ivan. Chegou a hora de darmos continuidade à correção das questões sobre crase. Então vamos lá, nós paramos na questão 14. Então vamos lá. 14. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave indicador de crase está correta. Vamos lá. Vamos então assinalar a opção correta. Letra A. Peça desculpas a seu mestre. Seu mestre é um termo masculino. A crase não ocorre diante de palavras masculinas ou termos masculinos, né? Sintagmas masculinos. Então não serve. Letra B. Atribuiu o insucesso à má sorte. Então, pessoal, perceba aqui que a letra B está correta. Ó. Quem atribui o insucesso a alguma coisa. Então eu já tenho a preposição. Má sorte é um termo feminino, que eu posso colocar o artigo feminino antes da expressão má sorte. A má sorte. Então eu tenho a fusão de dois As. O A preposição mais o A artigo feminino. A opção correta a se marcar, portanto, é a letra B. A letra C está errada porque eu estou usando a crase diante da palavra casa no sentido vago. E a letra D também está incorreta porque eu estou usando a crase diante do numeral masculino, 4 meses, da expressão masculina, 4 meses. Então não tem crase aqui. O A é somente preposição. Então a opção correta na número 14 é a letra B. Número 15, marque a opção correta. Então vamos lá. Exige-se assistência às palestras, tá? Olha, vamos ver aqui, ó. A letra B não pode, porque condomínio é uma palavra masculina. A letra C não pode também, porque pessoas é uma palavra no plural. A crase não acontece diante de palavras no plural, a não ser que você concorde. A letra D também não está correta, porque a crase não acontece diante de verbos, que aparece, assim, principalmente em expressões com verbos no infinitivo. Elas nunca levarão crase. A pensar, a estudar, a escrever, a fomentar, sem crase. Pessoal, sobrou aqui a opção A. Quem dá assistência ou quem exige assistência, né? Assistência a alguma coisa. Então eu tenho a preposição. Palestras é uma palavra feminina no plural, admite o artigo feminino no plural antes dela. A mais A é igual a as. A opção a se marcar na número 15 é, portanto, a letra A. Vamos ver. Em qual alternativa, número 16, em qual alternativa a ausência do acento indicador de crase vai alterar o sentido do período? Pessoal, percebam aqui na letra B, existem dois significados. Um para o pronome aquelas com crase e outro para o pronome aquelas sem crase. Com crase significa para aquelas. Só puderam enviar os avisos por meio de telegramas para aquelas pessoas. Só puderam enviar os avisos para elas, para aquelas. Eis o sentido com crase. Sem crase, aquelas pessoas já se tornam, o elemento se torna um sujeito. Aquelas pessoas só puderam enviar os avisos. Então, com crase é para aquelas pessoas só puderam enviar os avisos por meio de telegrama. E sem crase é que aquelas pessoas é que só puderam enviar. Então, com crase,
as pessoas recebem o telegrama e sem crase, aquelas pessoas enviam os telegramas. Então, pessoal, a número 16, a opção em que o uso de crase ou o não uso altera o sentido da frase. É a letra B. Número 17, vamos lá. Marque a alternativa correta. Vamos ver aqui. Realizou uma saída à francesa após pedir um bife a cavalo. Pessoal, a expressão à francesa está correta. Agora, a cavalo está completamente errado, porque a crase não vai acontecer diante de palavras masculinas. Tá? Letra B. Ele já sabia não ter nenhum centavo quando decidiu ir à cantina. Quem vai a algum lugar. Cantina é palavra feminina, admite o artigo a antes dela. A mais a é o a com acento indicativo de crase, conforme está indicado aí na questão B. Então, a opção correta será a letra B. A letra C, fui a Paris, não leva crase. Porque quando você retorna de Paris. Se você voltar de, não existe crase. Na expressão fui a. Quando você voltar da, existe crase na expressão vou a, ou fui a, ou irei a. Quando voltar da, crase a. Existe crase. Quando voltar de, não existe crase. Crase para quê? Então vamos lá. Letra D. Vou à cidade. Está errado aqui, ó. Deveria levar o acento de crase. Tá? Vou às compras. Está correto. Satisfazer quem satisfaz, satisfaz alguma coisa. Às vontades está errado. Tá bom? E a letra E também está errada. Porque não é daqui não é 1h da tarde, não é o horário, por isso não leva crase. É daqui a umas horas. Esse umas é o artigo indefinido feminino. Então, daqui a, o a é preposição, e ao invés de botar o as com artigo aqui, eu boto, ao invés do artigo definido feminino, eu boto o artigo indefinido. Então, há umas. Então, não leva a crase aqui. Mais uma vez, pessoal, para vocês poderem entender a crase, é bem simples. Se não for bem simples, ajuda e muito. Já faz meio caminho andado. Para ter crase, eu preciso de 2 as. Um é preposição e outro é artigo. Basta vocês analisarem se existem ali 2 as. Aqui na letra E, por exemplo, dá para perceber que só tem um a, que o a é preposição. E que no lugar onde deveria haver outro a para ocorrer a frase, eu tenho um outro artigo, que não é o definido, é o indefinido. Então, no número 17, a única opção correta será a letra B. Número 18. Assinale a alternativa correta quanto à crase. Olha, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, é logo a letra A. À noite, todos os gatos são pardos. À noite com crase significa durante a noite. Durante a noite, todos os gatos são pardos. É uma locução adverbial feminina. Todas as locuções adverbiais femininas recebem o acento indicativo de crase. Tá? Na letra B não acontece, porque o sua está no lugar do artigo a. Então o a que aparece aqui é só preposição. Se eu tenho apenas um a, não existe crase. Afim é uma expressão que não leva crase, porque fim não é uma palavra feminina, é uma palavra masculina. É o fim. Então esse a será apenas preposição. Eu não posso botar o artigo feminino diante de uma palavra masculina. Então só tem um a aqui, que é o a preposição.
A postagem a quem você se refere. Quem é pronome indefinido. A crase não acontece diante de pronomes indefinidos, porque eles não admitem aí o artigo a antes deles. Então, para ter crase, eu preciso de dois as, preposição mais artigo. Então, pessoal, a única opção correta será a opção da letra A. Número 19. Assinale a alternativa em que o acento de crase foi empregado incorretamente. Pessoal, a letra A está correta. Quem se refere a. O a preposição, ele vai se fundir com o primeiro a do pronome demonstrativo, aquele. Tá? Então, a crase acontece quando a preposição a se funde com um artigo definido feminino, estando no singular ou no plural, ou quando a preposição a se funde com o primeiro a do pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então, a opção A está correta. Eu quero a incorreta. Pessoal, já vejo aqui que é letra B. O gerente estava disposto a colaborar. Pessoal, colaborar é verbo no infinitivo por mais de uma vez. Nós já vimos aqui que a crase não acontece diante de verbos, principalmente nas expressões que aparecem o verbo no infinitivo. A colaborar, a pensar, a ler, a escrever. E veremos com certeza mais vezes. Tá? Então aqui não ocorre a crase. Então a opção a se marcar, já que é a opção incorreta, é a letra B. Tá? A letra C está correta. Quem prefere uma coisa a outra. Então eu tenho a preposição. Natação é a palavra feminina. Prefere uma coisa a natação, né? A maioria dos brasileiros prefere futebol a natação como palavra feminina. Tem um artigo feminino a antes dela. Substantivo feminino, né? Então, tem um artigo aí feminino. Então, eu tenho a fusão de dois as formando a crase aqui. E a letra D. Chegamos às 9 horas em ponto. Na indicação de horário, horários, né? Eu sempre utilizo a crase. Então, a 19, a incorreta realmente será a letra B. Número 20. Então, vamos lendo aqui e depois vejamos aqui quais são as corretas e quais são as incorretas. Primeiro iremos ao Japão, depois iremos a Curitiba. Se nós voltamos de Curitiba, iremos a Curitiba, não leva a crase. Então, está errada. Número 2, frase 2. Pode me procurar na empresa a partir do meio-dia. Expressões diante de verbos, não ocorre crase. Os motoristas estavam cheirando a álcool. A crase não acontece diante de palavras masculinas. O álcool é palavra masculina, então não acontece crase. Então, 1, 2 e 3 estão incorretas. 4. O gato fujão retornou à casa do seu dono na manhã do dia seguinte. Nós temos aí, quem retorna a algum lugar. Casa é palavra no feminino, então tem um artigo antes dela. Só que a casa, em sentido vago, sem especificar, não leva a crase. Mas aí na frase 4, eu tenho a casa especificada, foi a casa do seu dono. Então, quando a casa está especificada, o sentido da casa está especificado, existe a crase, porque você volta da casa. Tá? Então vamos lá. Casa no sentido vago, sem crase. Casa no sentido especificado, leva a crase. Tá? Quando temos um verbo que exija a regência, né? Exija na sua regência a preposição a.
Então, apenas a número 4, a frase número 4 está correta. Então, letra B. Número 21. Vamos preencher os espaços. Nunca me veio à cabeça, é com crase, né? O que vem a algum lugar, né? Me veio a. E cabeça é palavra feminina, tem um artigo antes dela, então tem crase. Nunca me veio, vamos marcar aqui, ó. Nunca me veio à cabeça, a possibilidade é só artigo, de admitir a sua. Opa, aqui então aqui, ó, vai ser aqui em cima, ó. Nunca me veio à cabeça a possibilidade, artigo, de admitir a sua renúncia, também só artigo, devido a uma questãozinha tão insignificante. Devido a uma. Esse a é só preposição, já que uma está no lugar do artigo definido a. Ao invés de usar o artigo definido, usou-se o artigo indefinido. Então, o último a é preposição. Como só tem preposição, não tem a crase. Para haver a crase, precisa de preposição mais artigo. A opção a se marcar na número 21 será a letra A. Número 22. Em qual alternativa o emprego da crase está incorreto? Refiro-me àquele homem que foi meu vizinho. Está correta. Quem se refere a alguma coisa. O a, né, preposição, ele vai se fundir com o primeiro a, esse a aqui da preposição, exigida pelo verbo referir, ele vai se juntar ao primeiro a do pronome demonstrativo aquele. Então, a preposição mais aquele é igual àquele com crase. Está correto. Refiro-me àquele homem que foi meu vizinho. Está correto. Não dê importância àquelas palavras. Quem não dá importância? Não dá importância a alguma coisa. A que se junta com o primeiro a do pronome demonstrativo aquelas. Também está correto. As pessoas, àquela hora, é locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina, que indica tempo. Advérbio de tempo. Tá? Aquela hora está correta. Foi naquela hora, naquele momento. Tá? Locução adverbial feminina leva crase. Também está certo. Pessoal, a opção a se marcar sobrou a letra D. Tá? Porque aquela disposição não é nenhum complemento verbal. Aquela disposição ela é sujeito. Ela não sofre regência de nenhum verbo. Ela não é complemento verbal. Então não tem preposição. Tá? Ela é sujeito. O que admira-me? Aquela disposição. Então aquela disposição é sujeito. O pronome aquela está puro. Ele não exige aí preposição nenhuma. Nenhuma preposição rege o pronome aquela, tá bom? Então, a opção incorreta será letra D. Aquela disposição admira-me, causa admiração em mim, tá bom? Então, a número 22, letra D. Número 23. Assinale a alternativa incorreta, tá? Vamos ver aqui. Incorreta? Então eu já posso ver aqui que é a primeira, pelo que eu estou vendo. Ó, a Rua do Comércio, de um lado ao outro, fechou as portas. Pessoal, quem fecha, fecha alguma coisa. O verbo fechar não exige a preposição a. Fechou as portas. O as é só artigo, então só tem o artigo aí. Mais uma vez, para haver crase, preciso de dois as.
o primeiro A preposição e o segundo A artigo, estando no singular ou no plural. Aqui eu só tenho o artigo, que está no plural. Então, a opção incorreta é letra A. As demais estão corretas. Vamos ver aqui. Número 24. Em qual das alternativas o acento indicador de crase é facultativo? Pessoal, deixa eu ver aqui. É logo letra A, pessoal. Diante da preposição até, tá? É opcional. Eu uso ou eu não uso a crase. Porque pode se interpretar de duas maneiras, tá? Então, até é uma preposição. Então, fica a seu critério, diante da preposição até, você botar ou usar ou não a crase, contanto que o verbo peça regência, peça a preposição a. Quem vai a algum lugar. Fomos até as últimas consequências. Então, como tem o caso de repetir duas preposições até, mas a preposição a, fica a critério, né, daquele que escreve usar ou não o acento indicativo de crase. Basta lembrar, diante de até, a crase fica opcional, contanto que o verbo exija a regência do verbo, né, a regência do verbo ou do nome exige a preposição a. Então, é facultativo. Você escolhe em colocar ou não o acento indicativo de crase. As demais opções apresentam a crase como casos obrigatórios. 25. Em qual das frases abaixo o A em negrito não recebe o acento de crase? Queria viver com a mulher, mas temia voltar à Casa Verde. Quem volta, volta a algum lugar. Então, eu tenho a preposição. Marquei aqui. Casa Verde é uma expressão feminina. Admite o artigo feminino a. Então, a mais a, deveria haver o acento indicativo de crase. Então, essa aqui não serve. Eu quero uma que não receba. Letra B. Mateus, 20 e tantas pessoas foram recolhidas à Casa Verde. Quem são recolhidas? São recolhidas a algum lugar. Então, mais uma vez, eu tenho a preposição a, e Casa Verde é uma expressão feminina, eu vou ter o a como artigo definido feminino. Então, o encontro de dois A's aqui deveria ser marcada a crase também. Letra C. No fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde. Pessoal, a Casa Verde estava vazia. Percebam como ele não sofre nenhuma regência. O que estava vazia e ponto final. Então, o verbo não... A preposição inexiste nesse caso. O único a que está aí é um artigo. O primeiro a está cortado. Não existe a regência. Ela não pede nenhuma preposição a. O a que está na frase C é somente artigo. Então, não deve receber o acento de crase. Tá? Então, a opção a se marcar no número 25 é a letra C. Pessoal, na letra D, pois Gil Bernardes, na madrugada seguinte, fugiu da vila, mas foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. Quem é conduzido? É conduzido a algum lugar, preposição, que se encontra com a artigo feminino definido que antecede o termo Casa Verde, que é feminino. Então, há o encontro de dois A's. Então, as letras A, B e D recebem o A em negrito, ele deve receber o acento indicativo de crase.
A letra C não. A letra C, o A em negrito, representa apenas um artigo. Número 26. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do período seguinte. Mineradora paga a multa milionária de R$1 bilhão. A tristeza dos pescadores do Rio Doce refere-se à desgraça. A desgraça é com crase. Então, ó, isso já não pode ser a letra C. Tá? Refere-se. Quem se refere? Refere-se a alguma coisa. A tem a preposição. Desgraça é a palavra feminina, recebe o artigo A. Então tem crase. Que ocorreu no local em novembro de 2015. A empresa, pessoal, é só artigo. Então já não pode ser a letra A. Então estou entre a letra B e a letra D. A empresa responsável... Ah, não, pessoal. Peraí. A empresa responsável foi aplicada a multa. Então, vamos lá. É para a empresa responsável. Então, pessoal, ó. Né? A frase depois do ponto diz que a multa foi aplicada para a empresa, né? A multa foi destinada para a empresa. Ou seja, a empresa responsável foi aplicada a multa. A multa foi aplicada à empresa. Então, o A ele vai levar acento. Então, pessoal, já vi que é a letra C. Ó, tá? Então, vamos lá. A. Tá? É isso mesmo. Tá? Então, vamos recomeçar. Vamos lá. Mineradora paga multa milionária de R$1 bilhão. A tristeza dos pescadores do Rio Doce refere-se... Meu Deus do céu. É letra A mesmo, pessoal. Refere-se a desgraça que ocorreu no local em novembro de 2015. A empresa, para a empresa responsável, aqui, foi aplicada a multa. No entanto, esta não foi suficiente para devolver à natureza, com crase, né, o equilíbrio ambiental aniquilado. Pouco a pouco, esses pescadores tentam encontrar alternativa sustentável. Muito bem, pessoal. Essa aí ficou, então, a letra A. Agora eu vou explicar direitinho. Mineradora paga a multa milionária de R$1 bilhão. A tristeza dos pescadores do Rio Doce refere-se à desgraça. Quem se refere? Se refere a algum lugar. A mais A de a desgraça fica A com crase. A empresa responsável foi aplicada a multa, ou seja, a multa foi destinada, foi aplicada à empresa. Então é o A com crase. Tá? No entanto, esta não foi suficiente para devolver para a natureza. Devolver a. E a natureza, por ser palavra feminina, vai levar o artigo feminino antes dela. Então, eu encontrarei preposição mais artigo feminino. Então, será aqui com crase. Tá? O equilíbrio ambiental aniquilado. Pouco a pouco, expressões repetidas e, além do mais, com palavras formadas, né, por expressões masculinas, com certeza não leva a crase. Então, pessoal, realmente a opção a se marcar será a letra A. Número 27. Em apenas uma das frases abaixo, todas de autoria de Rubem Alves, houve alteração quanto ao uso do acento grave indicador de crase, ficando ela incorreta. Assinale-a. Meu Deus, como o enunciado dá uma volta, quando na verdade ele quis dizer assim, assinale-a incorreta. Tá bom? Parece assim que a questão é até mais difícil, tá?
Vamos ver aqui, ó. Então, que era incorreta, né? Ó, a letra D está correta. Coragem não é ausência de medo, é lançar-se a despeito dele. A despeito não leva a crase, porque despeito é uma palavra masculina. A crase não acontece diante de palavras masculinas. Então está correto. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. A sair, pessoal, a crase não acontece diante de verbos, expressões. Principalmente aí na expressão que o verbo está no infinitivo. A sair, a ler, a escrever. Como se repete esse tipo de expressão em questões de concurso? Também está correta, não leva a crase. Não ser obrigado a conversar, mais uma vez a expressão aqui, ó, escrita corretamente. Pessoal, então sobrou a incorreta é a letra A. Marquei aqui. Nem vi o que é, mas verei agora. É o tato que dá sentido à vista. Ou seja, o tato dá sentido a alguma coisa. A alguma coisa. Então tem a preposição. Vista é palavra feminina, é o substantivo feminino. Admite o artigo antes dela, antes da palavra, vista. Então a preposição, né, encontra o artigo. Quando os dois se encontram, formamos aí, né, a crase. Eu tenho a crase. O acento indicador mostra que ali existem dois As em um só. Então, a opção a se marcar na número 27 é a letra A. E chegamos à última questão da segunda videoaula. Vamos lá. Marque a opção correta em relação às ocorrências de crase. Então, olha, pelo que eu estou vendo aqui, é logo a primeira opção. Então, vou marcar. Exige-se assistência às palestras, né? Quem exige assistência a alguma coisa. Quem dá assistência a algo. Então eu tenho a preposição. Já tenho o primeiro A. Palestras é palavra feminina. Está no plural. E o artigo definido feminino está no plural. Então existe também o artigo feminino definido aqui no plural. Agora aqui vai haver a fusão. Preposição mais artigo. Assinalado corretamente aqui, ó. Então, o número A é a opção correta. Onde está o erro da letra B? A crase não acontece diante de palavras no masculino. Onde está o erro na letra C? A crase não acontece diante de palavras no plural. E onde está a letra D? A crase não acontece diante de verbos no infinitivo ou qualquer outro tipo de verbo. Então, pessoal, a número 28 será letra A. E aí, terminamos a segunda aula de correção sobre crase, né? Exercícios gramaticais, questões de concurso sobre crase. Continuamos na próxima aula, continuamos no próximo vídeo. Até lá!